Não amemos o mundo, amados. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, nos diz o seguinte: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nós estamos falando em cobiça. A cobiça, o que é a cobiça? É um desejo imoderado. O que é imoderado? Ele não vem com moderação, ele vem com exageros. Então ele diz a cobiça da carne, né? Quando ele diz carne, são sentimentos exagerados. Nós não conseguimos equilibradamente fazer tudo aquilo que está ligado ao nosso corpo físico, desde nos alimentarmos, desde a sexualidade, tudo vem fora de moderação. O que mais a gente poderia? Até com relação a cuidar do corpo, a ir para academia, você se tornar de repente escravo da sua aparência, porque chega a certa fase da vida, nós vamos envelhecendo. As dobrinhas estão aqui e elas não vão sumir, elas só vão aumentar. Então, de vez em quando, a gente vê aí pessoas jovens morrendo porque puxou aqui, puxou ali, quer colocar mais um pouco de silicone, mais um pouco de enchimento, já tá bem, mas é a cobiça, né? É aquela coisa imoderada, não tem limite. Fica aquela obsessão, fica um vazio. Porque quando nós temos Deus e relacionamento com Ele, o que nos acontece? Nós vemos todas essas coisas. Eu tô vendo em mim, né? Que eu estou envelhecendo, ó, meus cabelos nem têm podido pintar, que eu tô com alergia ao calor, então tá ferindo a minha cabeça, brotoejo, então eu tive que suspender por uns dias. E graças a Deus, o que mais é importante para mim tá no meu interior. Dá uma aparência mais envelhecida? Dá, e daí? O que não conta é isso. Num piscar de olhos. Eu não tô mais aqui, sabe? Eu tô vivendo com meu Pai no lar eterno. Vivendo aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração. É isso que importa. É o mais importante nas nossas vidas. Mas para nós chegarmos nesse ponto, é necessário uma caminhada com Deus dia após dia. É necessário um conhecimento bíblico, é necessário uma entrega. É necessário realmente sermos pessoas espirituais. Não estou dizendo pessoas perfeitas, porque, sabe, a perfeição não é para esse mundo. Nós vamos buscando a imagem e semelhança de Deus, né? Chegar à estatura do varão, né, de Jesus Cristo. Mas até que a gente chegue lá, nós vamos caminhando. Então a cobiça, ela nos destrói, sabe? O exagero, o desejo exagerado pelos prazeres da carne, leva a traições, leva a deturpação, a comportamentos que agridem o corpo, comportamentos, né, na área da sexualidade que destroem o corpo e que no fundo a pessoa nunca está satisfeita, ela quer buscar mais e mais novidade, mais e mais extravagância, mais e mais coisas que saem daquilo que Deus tem de proposto para nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, em todos os sentidos, nós precisamos respeitá-lo. Sabe? É alimentação, é vestimenta. Mas as pessoas que não são espirituais, as pessoas que não vão entender isso, vão me achar ridícula, vão me achar ultrapassada, vão me chamar de santarrona, uma série de coisas. E é assim. Por quê? Não adianta falar de coisas espirituais para pessoas carnais. Elas só vão entender quando elas forem pessoas espiritualizadas. E nós não podemos ficar ofendidas com elas. Porque o que a Bíblia fala? Aquele que está crescido mais espiritualmente, ele precisa dar a mão àquele que está lá no degrau da escada abaixo. E precisa trazer, sabe? Jesus, quando estava na cruz, né, sofrendo, sabe? Eu fico assim, meu Deus, apesar dele estar todo estilhaçado, a dor física chegada ao máximo, ele ainda teve forças para dizer: Pai, perdoai-lhes, pois não sabe o que fazem.
é a nossa ignorância. Jesus deixou bem claro ali que a ignorância do homem com relação a quem é Deus e quem ele é em Deus leva a desastres, leva a infelicidade, leva a vazio, leva a depressão, leva o desespero, leva a pânico, uma série de coisas, sabe? Mas a garantia também de nós só conhecermos não adianta, nós precisamos praticar. Olha, a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho passado por provas muito fortes, sabe? Ontem mesmo, né? Ontem ou antes de ontem, eu tive um determinado desequilíbrio, porque eu ainda estou num processo de luto, né? Meu pai vai fazer 1 ano agora, meu irmão fez 3 meses, a minha tia, que foi uma mãe para mim, vai fazer 4 meses, sabe? Então foram muitas pessoas, o meu tio, sabe? 1 semana antes do meu irmão, e uma série de mudanças, lidando com doenças, com muitas coisas. Então eu fiquei com a minha mente muito cansada, porque a vida não tira férias. Nós temos os nossos compromissos, nós temos que cumprir determinadas coisas, né? A gestão da nossa casa, sabe? Sabe, nós vivemos num mundo cheio de pressões. Então eu estava muito sensível. E de repente, né, no meu relacionamento dentro de casa, né, a pessoa fala uma coisa e eu entendo outra e levo por um lado. Falei, gente, sabe? E aí é o diálogo, né? E eu fui ver que a pessoa não queria dizer nada daquilo, eu entendi errado. E eu já tava, minha mente estava me arrastando para um lugar terrível. Falei, meu Deus, né? E a pessoa ainda falou, olha, você é batizada com o Espírito Santo, você tem ferramentas. Aí eu parei para analisar como que mesmo a gente tendo tudo isso, a nossa alma é sabotadora. Nós podemos, ainda que tenhamos todo esse conhecimento, escorregar nas nossas emoções, na nossa fragilidade, na nossa dor, sabe? Eu fiquei assim, sabe? Eu falei, gente, meu Deus. É o que a Bíblia fala, né? Cuidado, aquilo que você prega, aquilo que você fala, você vai vir para você. E vai vir mesmo, e você pode escorregar. Mas foi aquela coisa rápida, graças a Deus, sabe? E eu pude, mais uma vez, assim, pela aquela experiência, falar, meu Deus, é como fala lá em Jeremias, né? O coração humano enganoso é. Quem poderá conhecê-lo? Só Deus. Só realmente Deus. Então, eu mesma fiquei assim, assustada com aquilo que eu estava sentindo, com aquilo que eu estava vendo errado, interpretando errado, sabe? E quantos de nós não fazem isso, né? Por isso, lá em Oséias também fala, né? Meu povo perece porque lhe falta entendimento, compreensão. Mas para mim não estava faltando entendimento, compreensão, mas talvez uma compreensão, uma experiência mais aprofundada de que quando várias dores se sobrepõem, como eu tenho vivido, eu não estou citando todas para vocês aqui, né? Porque a gente também não vai falar tudo. A gente vai falar uma parte, né? Os cuidados que a gente tem que ter também. Mas quem está caminhando do meu lado sabe as coisas que eu tenho passado e não tem sido fáceis, nada fáceis. Às vezes eu não tenho nem amigos assim, que eu possa abrir totalmente. Porque quando eu vou abrir totalmente, ou eu passo por doida, mentirosa, ou eu assusto as pessoas. Então eu tenho que me calar, sabe? Porque Deus me escolheu, me permitiu passar por todas essas coisas. Para quê? Para que eu possa consolar, é preparação para o ministério. É preparação. Então, é saber que ele está ali comigo, sabe? Me carregando no colo, me consolando, me amando, sendo meu melhor amigo. Não que as pessoas não sejam amigas, é que de repente, é como uma vez eu ouvi uma mãe, né? Ela não falava para os filhos, ela ficou viúva e tudo aquela dor que ela sofria, ela tinha uma árvore com quem ela conversava, porque ela achava pesado demais falar para os filhos, sabe? Chorar, colocar aquilo que ela estava passando. Eles iam sofrer. Então, realmente, porque nem todo mundo vai passar pelas mesmas coisas.
Cada um é escolhido de uma maneira. E eu fui escolhida para passar por determinadas coisas que eu nem entendo. Hoje eu não entendo. Mas eu sei que eu vou entender. Então hoje cabe a mim ter fé, prosseguir, sabe? Quando não der para ir andando, vai arrastando. E é ir. É se agarrar a Deus, sabendo que o deserto não dura para sempre. E a palavra continua falando, né? Olha só, ainda no versículo 16, né? A cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Né? Se nós não vigiarmos, nós mesmos caímos nessa armadilha. Sabe, nós não devemos ser reconhecidos, valorizados pelo que nós temos. E nem pelo que nós somos, porque o que nós somos provém de Deus, da misericórdia dele, da bondade dele. Nada é de nós. É tudo com Deus, para Deus e vem de Deus. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É porque eu sempre digo, através de Jesus, do sacrifício na cruz, nós nos tornamos eternos. Então tudo isso aqui vai passar e nós vamos para a eternidade com ele. Sabe, ontem eu estava vendo, né? Tem determinadas pessoas que eu acompanho na internet, né? Tem uma moça que mora lá, ela tem um canal dela. E o marido dela é civil, ele serve no exército de Israel, né? E ontem ela contava, né, desse último acordo que houve para liberar lá os que foram sequestrados, né? E é um acordo absurdo, né? E ainda assim, em desvantagem, né? Israel, mesmo na desvantagem, não foi cumprido o acordo, filhos separados das mães, uma criança foi resgatada, toda quebrada, 50 dias com a perninha quebrada, passar por procedimentos. Eu falei, meu Deus, como tem gente sofrendo, pai, sabe? E eu tava ali adorando a Deus, de repente, sabe? Eu não aguentei. Sabe? A Bíblia fala que a gente começa a sentir como Deus, sabe? A empatia, se colocar no lugar do outro e saber que Deus não intervém em determinados pontos da história, sabe? Eu creio que ele possa aliviar dores, né? Como eu já vi uma menininha uma vez, né, com câncer terrível. Eu me lembro do sorriso dela até hoje. Ela tinha 8 ou 9 aninhos. Ela disse pra mim assim, eu não sinto dores. Ela não sentia dores. Imagina. Deus trouxe o alívio para ela. Então esse Deus é tremendo, é maravilhoso. É o nosso melhor amigo. É tudo de melhor que nós podemos ter. Não há outro. Não há outro como ele. Ele é santo, 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 santo. O que ele quer é o nosso coração. Ele quer a nossa adoração, que é o reconhecimento, sabe? E nós podemos adorar a Deus de várias maneiras, né? Adoração não é cantar, não é só louvar. Não, temos até que ter cuidado com as canções que nós escolhemos para nós não estarmos cometendo uma heresia, sabe? E nem todas as canções também de louvor são de adoração. Vai para outro sentido, vai para, né? Tem outro significado. Então, tenhamos cuidado. E as profecias, né? Que eu tenho sempre batido nessa tecla. Eu vejo, meu Deus, como as pessoas estão sedentas de ouvir uma palavra que as console. É normal, sabe? Mas não é só isso. E também nós não podemos ser dependentes só de profecia. A profecia é uma maravilha. A profecia é um dos dons, né? Que a Bíblia fala, né? Tá lá em primeiro lugar, né? Depois do amor, né? Para edificação, para exortação, para convencimento, para salvação, para libertação. Mas nós precisamos ter cuidado com o imediatismo, com querer respostas imediatas. Nós vivemos vários processos que o que vai contar para o nosso crescimento é o processo diante daquela situação e não a resposta em si imediata, mas é o processo, porque quando a promessa se cumprir,
a promessa não seja maior do que a promessa que já nos foi feita e foi cumprida, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna. Então, amados, que nós tenhamos, né, um coração submisso, um coração aquietado pela palavra de Deus, pela adoração, pela oração. Pedimos a presença plena do Espírito Santo, o nosso batismo com fogo, a fim de que sejamos capacitados a entender, a absorver a palavra viva e usá-la no nosso dia, dia após dia. E quando nós, né, balançarmos, como eu tô falando para vocês, né? Eu dei aquela... Nossa, a minha mente é como se tivesse sofrido um tsunami por um minuto. Para vocês terem ideia, a minha pressão chegou a subir. Me deu dor de cabeça na hora. Porque eu fui somando aquela situação com outras situações que eu estava vivendo. De repente, eu fiz uma bagunça na minha cabeça. Virou um campo de guerra. Mas graças a Deus, né? Que eu fui ajudada, eu fui exortada, eu aceitei a exortação, eu admiti que eu estava mesmo confusa, que eu estava errada, que eu estava muito sensível, que eu estava muito machucada, em recuperação, sendo ali, sabe, tratada por Deus, e que é normal. Nós não podemos dar uma de super pastores, eu sou o próprio Deus, não. Por isso que a gente ouve falar de tanto suicídio entre pastores. Nós não somos essa... nós podemos ser fortes em Deus, mas nós teremos os nossos dias maus, nós teremos as nossas fraquezas, nós temos o nosso processo de crescimento, sabe? É preciso reconhecer isso para que realmente cresçamos e para que realmente possamos ser pessoas responsáveis diante daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivemos. E com o perdoar de Jesus. Saber que as pessoas que nos ferem, nos machucam, essa é a prova mais difícil. Sabe? É nós não sermos compreendidos, nós sermos julgados e sabermos que só o tempo, ou talvez só na eternidade, né? E ainda assim nós continuarmos. Pessoas que nós amamos, né? Não sermos compreendidos. Mas mesmo porque Jesus falou, eu vim trazer a espada, né? Os da própria casa. É a espada que eu vim trazer. E aí? Respiremos fundo e prossigamos. De fé em fé, de glória em glória. Meu amado, você já curtiu esse vídeo? Não deixe de curtir. Curtir é muito importante. Assistir até o final, tá? Comentar de onde você é. Deixa seu nome. Eu coloco vocês todos na oração, sabe? E é muito bom nós recebermos oração. É um fortalecimento para as nossas vidas. Eu tenho cada um de vocês, ainda que vocês tenham as igrejas de vocês, é claro, pastor. Eu tenho vocês como pessoas especiais, as quais tá ali ouvindo a mensagem. E eu sendo uma pastora, eu vou estar orando. Não vai faltar a oração. E compartilhar. Porque o que está faltando para Jesus voltar é que a palavra seja divulgada. E nessa divulgação, você faz parte. Você faz parte. Você tem uma parte a ser cumprida, que é ajudar, é clicar, é compartilhar, para que o algoritmo reconheça e leve essa mensagem além a outras pessoas que vão ouvir alguma frase, que vão ouvir alguma coisa que não ouviram. Porque tem vários pastores, tem várias maneiras de se pregar, de se falar, e a identificação é diferente. Por isso é que Deus fala, pregue em tempo, fora de tempo, leve a palavra, sabe? E às vezes, eu não tenho conseguido ainda pregar todos os dias, né? Como eu tô falando, eu tenho passado por lutas. E eu sou muito sincera, você vai olhar para mim e você vai ver. Né? Então é necessário. Nós não somos perfeitos. Nós, né? Como tem uma canção que fala, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Mas não é só por, né? É por falta de tempo realmente. A Bíblia fala que primeiro nós vamos servir os de casa.
primeiro eu vou adorar o meu Deus. O meu primeiro ministério é a adoração a Ele. Depois é o serviço a Ele. Primeiro é o ser com Ele. Depois é o fazer para Ele. Se eu não faço, se eu não adoro, Ele não quer. O meu primeiro chamado, o nosso primeiro chamado é a adoração. É a intimidade, o relacionamento com Ele que vai me encher. Porque eloquência, falar, tá aqui, tá tudo aqui. Mas, e aí? Eu não estou agradando, meu Deus? Ele tem outras pessoas que Ele pode usar. A primeira coisa que Ele quer de mim é a adoração. É o meu amor inegociável por Ele, é o meu tempo com Ele. E depois, o meu serviço. Merecer depois fazer. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus amado, querido, santo, 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 nosso Pai celestial, nosso Pai que está conosco em todos os momentos, que não nos abandona, que nos desperta das agonias, das depressões, das angústias, das dúvidas, das crises, das dores, das rebeldias, da revolta, daquilo que nós não entendemos, sabe? Esse é o nosso Pai maravilhoso. Fica conosco, Senhor, prevaleça conosco. Ensina-nos de Ti, Deus. Ensina-nos quem somos diante de Ti, Deus. Para que possamos prosseguir tal qual o Senhor quer, ó Pai. O Senhor nos quer, ó Pai, por inteiro. E quando pecarmos, ó Deus, como o apóstolo Paulo, seu filho, disse, deixemos as coisas que ficam para trás e nos lancemos, continuemos buscando o alvo, ó Deus. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas que nós confessemos os nossos pecados, que nós admitamos e que nós recomeçamos, peçamos perdão, ó Deus. Nos dê essa clareza, Deus, essa visão do Teu reino, de quem Tu és, da Tua vontade para as nossas vidas e forças, ó Deus, e graça para vivê-la, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.